bênção. Só da igreja com a paz do Senhor. Iremos ficar de pé, iremos fazer uma oração e logo após iremos cantar o hino do nosso cantor cristão, 168, Chuvas de Bênçãos. Senhor Deus, nosso Pai, que estás no céu, nós te agradecemos por mais um dia. Muito obrigado, ó Deus, por essa rica oportunidade em estarmos aqui nesta noite, Senhor, para juntos, ó Deus, com a irmã Cícera, agradecer, Senhor, por mais um culto de ação de graça, Pai, que ela está dando, Senhor, que o Senhor vai abençoando a vida dela, toda a sua família, Senhor, seus filhos, Senhor, seus pais. Ó Deus, vai abençoando a cada um, ó Pai, no nome de Jesus, vai visitando, Senhor. Ó Deus, abençoa, Pai, todos que já estão aqui, Senhor, aqueles que ainda irão chegar, que o Senhor traga-os em paz, livrando de todo mal, Senhor. Fica conosco nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cento e 168. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão, os pecadores indignos, graça dos céus obterão, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor, dá-nos agora o conforto desta palavra de amor, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Iremos ainda cantar o número de 329. Conta as bênçãos. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas
Iremos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 116. Do versículo 12 ao 19. Peço que a igreja acompanhe comigo a leitura, amém? Eu peço que a igreja acompanhe comigo. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos.
Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor, e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Amém. Graças a Deus, né? Por mais um culto de ação de graça, né? Que a nossa irmã Cícera está, né, oferecendo ao Senhor nesta noite, né? Que o Senhor abençoe ela, né, e toda a sua família. Amém. Agora nós iremos ouvir o ministério feminino, né? Irá louvar o Senhor. E logo após o ministério feminino, a mesma, né, vai estar com oportunidade, né, para agradecer a Deus, né, e falar dos feitos do Senhor. Amém. Deixar o versículo e passar para a senhora, viu? Pronto. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Estamos gratos nesta noite por podermos estarmos juntos, agradecendo ao Senhor, né, pelo culto de ação e graça da nossa irmã Cícera, né? A palavra do Senhor diz que devemos nos alegrar com nossos irmãos. Então, estamos alegres nesta noite. Queremos deixar para a meditação Salmo 21 e o 2. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração e não desatendesse a súplica dos seus lábios. Amém?
preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como o deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Amém. Que o nosso Deus continue nos abençoando. Agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. A irmã Cissa está com a oportunidade.
Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite e mais feliz ainda por estar com vocês. Por estar, ver que a igreja está cheia e ver que vocês estão aqui também para agradecer a Deus por tantas vitórias. Não é? Então, eu gostaria de deixar aqui o Salmo 139, antes de iniciar. Salmo 139. Ó Senhor, Tu me... Deixa eu ler por aqui, que acho que é mais... É diferente da minha. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, Tu conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a Tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do Teu Espírito? Ou para onde fugirei da Tua face? Se subir ao céu, Tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que Tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a Tua mão me guiará e a Tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de Ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz para Ti, a mesma coisa. São para Ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, entretesteste-me com o ventre de minha mãe, no ventre de minha mãe. Eu Te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as Tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no Teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nenhuma delas ainda havia. Amém? Só até aí. Glória a Deus. Né? Eu trouxe esse salmo. Irmãos, algumas irmãs que estão aqui, algumas, a maioria me conhece, mas eu vou me identificar direitinho. Meu nome é Cícera Alves da Silva. Eu tenho 45 anos, e o Senhor, Ele fez algo maravilhoso em minha vida. Eu sou alagoana. Eu vim do estado de Alagoas. Eu inaugurei a maternidade de Jacuípe, Alagoas. E o Senhor nos tirou de lá quando eu tinha 10 anos de idade. Mais ou menos a gente veio para Pernambuco. E minha mãe era uma mulher visionária. Sempre foi. Ela sempre dizia, se a gente morar em lugares atrasados, nossos filhos eles são atrasados. Mas se a gente morar em lugares adiantados, os nossos filhos eles serão adiantados. E ela sempre primou muito pela educação, pela escola. E a minha graça, que eu estou aqui hoje, já era para eu ter feito isso há 16 anos atrás. O Senhor sabe quanta vergonha eu estou aqui de Deus por não ter feito. Porque eu disse ao Senhor, um dia eu disse ao Senhor, Senhor, quando o Senhor estabilizar a minha vida financeira, eu farei o culto de ação e graça todos os anos. E todos os anos eu me organizava, mas desistia, não fazia, não cumpria aquilo que eu tinha dito ao Senhor que ia fazer. Então, minha trajetória,
Eu estou há 16 anos na Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho. Eu fiz agora no dia 8 de maio. E eu tenho muito orgulho disso, da graça que o Senhor me deu nesse sentido. E tenho 12 anos de Prefeitura de Escada, né, efetiva também, concursada. E eu estou muito grata ao Senhor por isso, né? Porque o Senhor, Ele conduziu minha vida até aqui. Ele me tirou de lá. E eu quero só contar um pouquinho. Aos 10, 12 anos eu cheguei na escola. Uma criança hoje com 12 anos, a minha filha, ela já está no 7º ano. Eu, entre outras crianças, 7º, 8º ano. Né? E eu cheguei no primeiro ano com 12 anos de idade. E eu cheguei na escola, não sabia, né, de nada. Minha mãe puxando pela gente tudinho, dizendo que a gente tinha que estudar. E acompanhava da maneira dela, porque ela também não é alfabetizada, mas o Senhor, Ele usou a vida de minha mãe para resgatar cada uma de nós. Então eu sou grata pela vida dela. Ela não está aqui, mas depois eu vou botar no YouTube para ela ver, né? Que eu sou grata porque Deus, Ele conduziu a minha vida. E eu estou aqui é porque foi o Senhor que me deu, né? Então há 25 anos atrás, mais ou menos, eu estava aqui, chegamos aqui em Escada e eu fui fazer magistério. Quando cheguei ali no Colégio Barão de Suassuna, onde eu estudei, tenho muito orgulho disso, escola pública, fui sempre de escola pública. E eu tenho orgulho de ter sido de escola pública, porque foi o Senhor, né, que me oportunizou de estar na escola pública e de terminar os meus estudos em escola pública. E quando eu cheguei ali, Janete era uma das coordenadoras da época, ela era gestora. A fila de administração, que era o que eu conhecia, era o que eu queria na época, estava muito grande. E ela disse: vocês passem para outra fila de magistério, porque vocês não vão conseguir vaga esse ano. E eu não quis ficar sem estudar, eu fiz o que Janete orientou naquele momento e fui fazer o magistério. Não era o que eu queria, mas foi o que o Senhor escolheu para a minha vida. E eu sou muito grata a Deus por Ele ter me conduzido até aqui. E quando eu fui para a fila do magistério, eu fiz, não quis voltar mais para a administração, eu fiz tudo, terminei magistério. E uma ânsia de trabalhar, na ânsia de trabalhar, eu experimentei alguns trabalhos como lanchonete. E eu dizia: Deus, difícil trabalhar no comércio. Eu experimentei trabalhar como empregada doméstica. Eu fui, passei um mês em Recife, em Boa Viagem. Eu disse: Senhor, é difícil aqui. A pessoa que me atendeu, eu lembro até hoje do nome dessa pessoa. Ela abriu a máquina de lavar, derramou toda a água e disse: você não dá para o negócio. E eu fiquei tão angustiada, eu tinha acabado de limpar a casa todinha. Mas o Senhor, Ele veio me conduzindo. E aí eu voltei para casa. Mas na ânsia de trabalhar, eu insistia. Eu fui trabalhar no Cotegi, no posto de gasolina Cotegi. E quando eu cheguei no Cotegi, era uma angústia tão grande para me levantar de manhã. Uma angústia, eu sentia... A gente se alegra quando a gente tem emprego, quando a gente tem salário na conta, quando a gente tem trabalho. Mas eu sentia angústia e eu chorava. Tinha dias de eu chegar atrasada e o rapaz dizia: tá pensando que eu não vi não? Foi que você chegou atrasada, mas porque eu estava chorando em casa, que não queria ir. Mas o Senhor viu tudo isso e eu sou tão grata a Deus porque Ele viu. E quando eu estava em casa, minha ex-cunhada não, minha cunhada, né? Que meu marido faleceu, como todos sabem. Minha cunhada, ela não era minha cunhada ainda, mas ela apareceu e ela disse: olha, tem uma vaga no PET. Quem se lembra do PET aqui? Né? E você não quer ir lá trabalhar no PET? Eu fui só com magistério. Mas Satanás é tão astuto que quando eu cheguei, né, comecei trabalhando, eu não entendia o que era a comunidade. Eu fui para Jaboatão dos Guararapes. Eu fui trabalhar numa comunidade de Muribeca Rua, no Engenho Megaípe. E nessa comunidade, entrou um rapaz, eu estava ensaiando com os meninos, entrou um rapaz, eu estava afastada da igreja, né? Entrou um rapaz e eu pedi licença para ele sair da porta, porque ele estava atrapalhando minha aula. E ele simplesmente, quando eu vi, ele já estava diante de mim. E ele me bateu, ele me esmurrou. Eu também quebrei a vassoura em 3 pedaços nele. E aí eu não entendia do que eu estava fazendo, estava há pouco tempo. Me levaram para a gerente de ensino da época. A gerente de ensino: olha, você que sabe se você fica ou não. Você que vai ver, a comunidade é perigosa. E eu não conhecia ninguém na comunidade, fiquei com medo. E disse: eu vou sair.
Mas saí e fiquei desempregada de novo e querendo trabalhar, angustiada, dizendo: Senhor, eu queria tanto trabalhar, ter minha estabilidade financeira. E eu orei muito, né? Mesmo não estava participando da igreja, eu estava afastada realmente da igreja. E minha cunhada de novo disse: olha, tem uma menina que é a filha de Humberto Barradas, que tem uma menininha de 1 ano e 3 meses, vai tomar conta dela. Eu passei 1 mês nessa casa. Foi lá onde o Senhor falou comigo, glória a Deus. Foi lá onde Deus transformou aquilo que tinha acontecido na minha vida em bênção. Estava à tarde com a menininha no braço, 1 mês que eu passei, angustiada também, porque o esposo dela era uma bênção, né? E a irmã disse: paz do Senhor. Eu disse: eu estou afastada, irmã. Aí ela disse: mas o Senhor não está afastado de você. Glória a Deus. E quando ela disse isso, ela disse: olha, o Senhor está mandando você voltar para o seu lugar, não é? Na casa do Senhor, que Ele vai lhe dar em dobro o que você tinha. E eu disse: glória a Deus. Eu não pensei mais 1 minuto. Eu não pensei. Eu simplesmente voltei. Quando a minha patroa chegou, eu disse: olha, eu vou me embora. Ela disse: não, Cícera, eu gostei tanto. Eu vou embora, porque o Senhor, eu não disse a ela, mas no meu coração, o Senhor mandou eu voltar. E eu, quando cheguei em casa, eu estava desempregada porque eu tinha perdido, mas eu acreditei. Eu acreditei em tudo que o Senhor escreveu em minha vida. E eu voltei, quando eu cheguei, encontrei lá em casa pastor Pedro, visitando as famílias, né? O pai de Weidson. Glória a Deus pela vida dele. E pastor Pedro, eu tinha chegado de manhã, isso foi um sábado, eu cheguei de manhã, ele estava lá. E ele fez uma pergunta bem simples, que às vezes as pessoas não querem escutar. Cícera, você não quer voltar para o Senhor? E eu olhei para ele e lembrei do que a irmã tinha falado. Eu disse: quero. Eu quero voltar. E quando ele fez aquela oração por mim, isso foi um sábado, irmãos e irmãs que estão me ouvindo, acreditem, no domingo, a minha cunhada liga de novo. Cícera, saiu uma professora corrida aqui da escola. Tu não quer vir assumir educação infantil, não? E eu fui assumir educação infantil. Isso foi um final de ano, né? Glória a Deus. E eu fui assumir, terminei. A madrinha da turma foi a esposa de Fernando Rodovalho, que era o prefeito da época. Deus me honrou. E no outro ano, Deus me deu o dobro daquilo que Ele tinha me prometido. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor? Aleluia! Glória a Deus. E eu ainda não era só contratada, mas eu fiquei no PET. Eu fiquei trabalhando 2 horários, como o Senhor tinha me prometido. Eu estava na casa do Senhor e eu tinha voltado. Porque Jesus, Ele é lindo, Ele traça os nossos caminhos. Deixe o Senhor conduzir a sua vida, porque Ele é aquele que faz dentro do tempo dele e dentro do que Ele tem desenhado para você. Não é você que decide, é Ele que decide. Então, quando o Senhor fez isso comigo, eu voltei, comecei a trabalhar e eram muitas angústias, muitas lutas. Quem é contratado quer sempre ser efetivo, né? Um desejo do coração. E eu orava muito ao Senhor. Eu colocava a face no pó: Senhor, eu quero me efetivar. Mas mesmo assim, no contrato eu terminei pedagogia. Eu fiz pedagogia na Unopar. Eu dormia na casa da diretora, que foi uma pessoa maravilhosa na minha vida, que me deu a oportunidade de entrar na casa dela, de estar. Ela me acolheu, na verdade. Deus colocou pessoas para me acolher. E eu dormia na casa dela. Eu ia a pé para o engenho. O engenho era 1 hora a pé, mas eu não desisti. Porque Deus também, Ele não desistiu de mim. O que Ele desenhou para mim no deserto foi um deserto. Foram 10 anos lá. Mas eu consegui o que o Senhor fez na minha vida. E quando eu estava lá, voltei, eu terminei e fiz um culto de ação e graça, que eu tinha terminado pedagogia e já estava... Chorei uma noite inteira, porque eu não tinha o dinheiro para pagar a pós-graduação. Chorei mesmo, feito criança, uma noite inteira. Estava lá chorando porque não tinha, porque na época era cheque, e eu não tinha cheque. Imagina uma pessoa contratada ter cheque para passar cheque pré-datado. Eu não sabia nem o que era isso. E quando eu cheguei na escola, nesse dia, a diretora olhou para mim e fez assim: Cícera, você está triste por quê? Aí eu: nada não, bem assim.
Ela disse: alegre o seu coração, porque eu já passei todos os cheques pré-datados da sua pós-graduação. Glória a Deus. E Deus usou essa pessoa maravilhosamente na minha vida. E eu sou grata a Deus por tudo que Deus fez. E após isso, eu fiz o culto de ação e graça. E foi um irmão pregar, né? E eu orava muito: Senhor, eu preciso de estabilidade financeira. E quando eu estava orando, né, um irmão, o mesmo irmão que foi convidado a estar pregando, ele disse o seguinte: Deus vai lhe dar um presente. E no meu coração eu já sabia. Eu já sabia o que era, porque eu orava de face no pó. Eu orava ao Senhor e eu dizia: Senhor, eu já sei o que é. Mas aí ele disse: mas vai morrer uma pessoa da sua família. E eu fiquei tão triste. Eu disse: Senhor, não deixe que seja minha mãe e meu pai não, minhas irmãs. Me ajude. E o irmão falou diretamente comigo: gente, é tão bom a gente ouvir a voz de Deus. Eu sei que eu não sou privilegiada, porque Deus, ele fala com a gente o tempo todo. Nesse momento Deus está falando com cada um de nós, e a gente precisa abrir os olhos do nosso coração para ouvir a Deus. E quando ele disse aquilo, a gente não quer aceitar, porque a morte a gente nunca quer perder, não é? Mas ele cumpriu o que ele disse. Ele cumpriu o presente que ele disse que ia me dar, né? Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho, 16 anos, fiz no dia 8 de maio desse ano. Minha tia também, né? Uma tia muito querida, a irmã de minha mãe, 16 anos também que ela faleceu. E nesse dia que eu assinei os documentos lá no Cabo, eu voltei para o velório dela. Eu voltei e eu que ministrei a palavra. Alguém disse assim: alguém não quer deixar uma palavra? Ela estava na casa do meu tio. Eu disse: eu posso deixar. Salmos 23. O Senhor meu pastor, nada me faltará. E eu fiz essa palavra. E quando eu fui lá para o cemitério, o coveiro olhou para mim e disse: você, venha escrever aqui a data que sua tia faleceu e que a gente está sepultando, né? Não coloca lá. E eu olhei assim, eu disse: Deus, tudo como o Senhor tinha falado. No mesmo dia, mas o Senhor, ele cumpriu. E Deus, ele conduziu minha vida e tem conduzido até hoje. E eu estou grata a Deus por isso, né? Grata a Deus porque ele não se esqueceu de mim. Ele me tirou lá de Alagoas, de lugares que vocês nem imaginam como eram difíceis. Como minha mãe sofreu para ter a gente aqui. Todas, ela não desistiu da família. Ela não desistiu do esposo dela. Momentos difíceis. E ela, muito visionária, dizia: estudem, porque eu não tenho nada para dar a vocês, mas se vocês estudarem, a gente consegue sair dessa situação. E eu agradeço muito ao Senhor por essa graça, não é, de ter a prefeitura do Cabo. Eu lembro que tinha umas meninas que trabalhavam comigo, que eu não vou citar nomes, e uma vez eu vinha no caminho com elas, aí eu disse: eu vou comprar, assim que eu folgar mais um pouquinho, eu vou comprar umas calças. Era de Oxifol, para vocês terem ideia de como era a situação. Ela olhou para mim e disse: jamais você vai ter dinheiro para comprar uma calça dessa. Jamais você vai ter dinheiro para se vestir dessa maneira. Porque eu comparei com a filha da diretora, né? Era calça de Oxifol, coisa simples. E eu não entendia na época, eu fiquei calada. Mas Deus, ele repreendeu aquela palavra e ele me deu vitória, né? E ele repreendeu. E eu lembro que eu terminei o ano, era uma única calça realmente que eu tinha para ir para a faculdade. Mas o nosso Deus, ele é lindo. Nosso Deus, ele é maravilhoso. Ele opera na vida daqueles que nele espera, que nele confia. Ele quer mudar a tua história nessa noite, assim como ele mudou a minha história, como ele conduziu a minha vida, como ele me conduziu ali dentro do mato. Eu dizia: Senhor, eu quero sair daqui. Lugar distante, sofrido, 1 hora a pé. Às vezes encontrava cadáveres no caminho. E o Senhor dizia: só no meu tempo. E eu fiquei ali até o tempo que o Senhor me concedeu sair. E ele dizia assim para mim: vou eu te tirar do meio do mato e tu vais trabalhar no meio de gente grande. E eu dizia: Senhor, como é isso? E eu saí, eu trabalhei na Secretaria de Educação do Cabo de Santo Agostinho 6 anos. Trabalhei lá dentro da secretaria com educação inclusiva. Se hoje eu quiser voltar, eu tenho portas abertas para voltar. E Deus sabe disso, porque Ele está aqui.
Mas eu sou tão grata a Deus por isso, porque Deus, Ele me deu essa estabilidade financeira, porque eu chorei nos pés do Senhor e Ele ouviu a minha oração, não é? Porque Ele teve misericórdia de mim. E quando foi que uma pessoa lá do meio do mato, feito eu, não é? De Alagoas, que a gente veio para aqui, que minha mãe, muitas vezes, eu preciso contar, eu preciso falar tudo que está em meu coração. Muitas vezes, na casa da vizinha ali em Amaragi, ela pedia um fubá emprestado para fazer comida para a gente, né? Glória a Deus. E hoje a gente tem. Então eu sou grata a Deus por isso, né? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é aquele que transforma a vida, que transforma destinos. É aquele que dá e não pede nada em troca. Glória a Deus. Eu estou atrasada com o que eu prometi ao Senhor, mas eu sei que o Senhor, Ele tem preparado tudo no seu tempo, né? Na sua graça. Aleluia. Glória a Deus. E Ele quer transformar vidas. Deus, Ele quer atuar. Ele deixe ser conduzido pelo Senhor. Se deixe. Se disponha. Deus, Ele não quer ninguém perfeito. Ele é a perfeição. Ele é a perfeição. É Ele quem capacita. Eu aprendi braille sozinha. Eu estudei. E eu dizia, Senhor, é tão difícil, mas eu aprendi. Foi o braille que me tirou da sala de aula e me levou para a Secretaria de Educação. Mas foi sozinha? Não. Foi Deus que me ensinou. Tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. Então eu sou grata a Deus, né, por tudo que o Senhor tem conduzido na minha vida. E tudo que eu passei, o Senhor, Ele dizia, é assim que vai acontecer. É assim que vai acontecer. Aprenda a ouvir a voz do Senhor. Ele está falando com você. Aprenda a ser conduzido pelo Senhor. Ele quer conduzir a sua vida. Ele quer fazer maravilhas na sua vida. Ele quer dar o melhor para você. E hoje eu sou grata ao Senhor. E eu tinha um desejo muito grande de ser da prefeitura de Jaboatão. Mas o Senhor conhece os caminhos, não eu. Mas eu comecei ali dizendo ao Senhor, se eu passar, o concurso de escada e o concurso de Jaboatão, eles foram em datas parecidas, iguais. E o Senhor, eu dizia assim ao Senhor, se eu passar no de Jaboatão, eu não faço de escada. Mas eu tinha desejo de voltar para minha casa. E eu orava ao Senhor, Senhor, eu quero cuidar dos meus pais. E eu tenho feito isso, glória a Deus. O Senhor tem me dado condições para isso. E eu fiz o concurso de escada porque eu não passei no de Jaboatão. Eu fui eliminada por ponto de corte. Besteira, em geografia. Uma única questão. E eu entendo hoje que foi a vontade de Deus na minha vida. Porque Ele me conduziu tão bem. E eu ouvi a voz do Senhor. Eu não podia ter filhos. Eu tenho 2 filhos, né? Tenho a Marilis e tenho o Álvaro, né? Eu tive um casamento falido. Um casamento que passei 6 anos separada. Mas o Senhor dizia, fique no seu lugar e deixe o homem comigo. E eu deixei com Jesus. E Ele fez o melhor na minha vida. E eu sou grata a Deus. Eu sei que meu esposo, o Senhor guardou. Mas eu sou grata a Deus. E eu não poderia deixar de agradecer a Deus a restauração que o Senhor fez. Eu casei aqui nessa igreja com as irmãs que estão aqui, não é? E foi que Deus tinha prometido aqui em um culto. Irmã Ivânia dirigindo esse culto. Então Deus usou um irmão aqui e disse, deixe o homem com ele, porque é eu que vou cuidar. Às vezes a gente tem tantas preocupações, tantas inquietações. Deixe com Cristo suas inquietações. Eu passei 6 anos. Se inquiete não. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Apenas olhe para Ele e sirva a Ele. E esse tempo eu fiquei olhando para o Senhor, servindo ao Senhor. E Deus restaurou. Eu passei 6 anos de casamento restaurado. Glória a Deus. Foram 6 anos. Uma bênção, né? Uma bênção. Vinha nos finais de semana, na sexta-feira, na segunda ia para casa. Uma bênção. Me ajudava a lavar prato, dava banho menino. Casamento de cinema, aqueles bem, sabe? Amoroso. Mas por quê? Porque é Deus quem faz.
Antes disso era assim? Não era. Eu passei 10 anos casada com ele, separei. Passei 6 anos separada e voltei. Passei mais 6 anos casada e hoje estou viúva. Porque eu estou na dispensação de Deus. Mas eu sou grata a Deus. É porque ele faleceu? Não. É porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus. Seja a morte, seja a vida, o que for. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, glória a Deus, porque o Senhor tem conduzido a minha vida e aos olhos humanos eu não poderia ter filho. E eu fui um culto. E eu sempre fui muito assim, dizer, Senhor, fale comigo. Eu sei que Deus ele já fala na sua palavra. Mas eu quero ouvir mais. Eu quero que o Senhor confirme mais. Eu gosto de ouvir a tua voz. E eu dizia, Senhor, eu quero ter meus filhos. E a pregadora saiu do lugar dela que estava dando um testemunho de fé. Ela foi lá no meu ouvido, onde eu estava sentada lá atrás, e disse, você também vai ter os seus. E eu tive os meus 2 filhos. Fiz 2 cirurgias de cisto antes, 2 cirurgias para limpar ovários. Os médicos, aos olhos dos médicos, eu não poderia estar aqui com meus filhos. Mas o Senhor, Ele é um Deus de milagres. Então, glória a Deus, nesta noite, é a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Deixe ser conduzido por Deus. Deixa eu conduzir a tua vida. Deixa eu conduzir o teu casamento. Deixa eu conduzir os teus filhos. Deixa eu conduzir no teu trabalho. Aprende a ser conduzido por Deus, conduzida por Deus. Porque é Ele quem faz todas as coisas. Então eu encerro aqui, agradecendo a Deus. Vamos aplaudir o Senhor com alegria? Amém, glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia, toda honra, toda glória para o nosso Senhor Jesus. Mas eu não sou cantora, mas eu quero deixar aqui uma música que o Senhor colocou em meu coração. E essa música é de Anderson Freire, Canção do Céu. Existe uma canção em cada um de nós. E foi Deus quem escreveu. Deixa Ele terminar a tua história. Deixa Ele conduzir a tua história. Glória a Deus. Existe uma canção em cada um de nós. Foi Deus quem escreveu para Ele mesmo ouvir. O inimigo quer tirar ela de mim, mas serei fiel até o fim. Integrante sou do coral celestial. Meu maestro disse que eu sou especial. Não vivo mais eu, quem vive em mim é Ele. Estou ensaiando pra cantar no céu pra Ele.
deixa uma canção em você, que foi Deus quem escreveu, para Ele mesmo ouvir. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E Ele quer ouvir a canção que Ele escreveu. Se disponha a estar ao lado do Senhor, porque Ele quer o melhor para você. Aleluia, glória a Deus. Ele só quer o melhor para mim e para você. Glória a Deus, que Deus nos abençoe. Amém, graças a Deus, né? Pela vitória da nossa irmã Cícera, que é a nossa vitória também, né? E o Senhor tem abençoado, né, a nossa irmã Cícera e a sua família. E através dessa família também o Senhor Ele tem me abençoado, né? Não vou entrar em detalhes, mas o Senhor Ele sabe, né, de todas as coisas. Eu agradeço a Deus pela vida deles e pela vida de cada um. Amém? E iremos dar as boas-vindas aos nossos visitantes nesta noite, né? Que foram convidados para estar aqui também prestigiando este culto, né, de ações de graça juntos, né, com a irmã Cícera. Como é que a igreja diz? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Esta igreja ama você e sua família. Amém? Que o nosso Deus continue nos abençoando. O Ministério de Louvor está com oportunidade. Oi, som. Oi, som. Oi, som. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. É sempre maravilhoso ouvirmos as maravilhas que o Senhor faz na vida de alguém. Então vamos nos colocar de pé. Vamos continuar em adoração ao nosso Deus, celebrando esse dia, né, onde nós estamos trazendo à memória aquilo que o Senhor realizou na vida da irmã Cícera. E na medida que ela vai falando, né, vai passando talvez um filme na cabeça de alguém, de coisas também que o Senhor realizou em suas vidas. Eu, assim, me sinto privilegiado, porque o que ela contou, eu pude presenciar. E posso garantir que ela talvez tenha contado somente um terço da metade, porque tem muito mais coisa ainda que o Senhor fez, mas aí fica para um próximo culto. Amém? Vamos continuar adorando ao nosso Deus. O
videira brotar, e no campo o trigo crescer, e a luz das águas correr nos montes, chegou a restituição. Quando a chuva descer e o deserto florescer, e quando se ouvir então a vozes que cantam, chegou a restituição. Os merceleiros transbordarão da provisão do Senhor. O gafanhoto não mais consumirá, porque o Senhor restituiu. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais do que o devorador roubou. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais restituição. Brasileiros transbordarão da provisão do Senhor. O gafanhoto não mais consumirá, porque o Senhor restituiu. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais do que o devorador roubou. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais do que o devorador roubou. 7 vezes mais, 7 vezes mais do que o devorador roubou. 7 vezes mais, 7 vezes mais do que o devorador roubou. 7 vezes mais, 7 vezes mais do que o devorador roubou. 7 vezes mais, 7 vezes mais. Aleluias. Nós servimos a um Deus fiel. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior no mar que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te
quero estar. Perto quero estar. Junto aos teus pés. Pois prazer maior não há. E me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Só a igreja. Te louvarei, eu te louvarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus. Aleluias. Os irmãos podem sentar. O pastor Alessandro está com a palavra. Paz do Senhor Jesus a todos. Louvado é o nome do Senhor. Que bênção, né, irmãos? Que bênção. Nós já podemos ir para casa dizendo: te louvarei, né? Não importam as circunstâncias. Ou então cantando aquele hino que as irmãs cantaram aqui, quase que eu terminava o culto cantando ele aqui outro dia. Grande. Mas toda vez que eu canto, parece que eu canto errado, né? Eu canto e eu percebo que o povo canta e alguém olhando para mim rindo. Eu não sei se é porque eu canto grande. E não existe outro Deus tão grande assim. Grande de novo, né? Grande. Teu Deus é grande. Eu não disse? E não existe outro Deus tão grande assim.
Irmã Cícera, eu não sei se a irmã Cícera está atrasada com Deus. Porque todos nós dizemos que estamos atrasados com Deus de alguma forma. Todos nós, né? Porque todos nós dizemos assim, eu podia ter entregado a minha vida para Jesus há muito mais tempo. E eu nunca vi Deus dizer para ninguém, você chegou atrasado. Sempre que a gente chega lá perdido, caído, tendo abandonado Ele diz assim, mata o novilho cevado, né? Coloca a sandália nos pés dele. Mas ele chegou agora, te abandonou, te deixou. Coloca o anel no dedo dele. E para quem não compreende, ele diz assim, é hora de festa. Não tem explicação. Comamos e nos alegramos. Por quê? Esse filho estava morto. Mas agora está vivo. Estava perdido, mas agora foi achado. Eu sei de uma coisa. Eu cheguei na igreja com 12 anos de idade. Naquele dia, quando o pastor fez o convite, que eu levantei minha mão, a minha vida mudou ali. Quando eu levantei minha mão, não era eu que estava indo mais não, parece que já era outra pessoa. Caminhando lá para frente, eu não sentia nada, parece que eu não estava pisando em nada, eu estava voando. Foi o primeiro dia que eu fiz a minha decisão para Jesus e a minha vida mudou. Agora, tem gente que chegou com 50, tem gente que chegou com 70. O que eu sei é que o sangue que ele derramou na cruz para perdoar os meus pecados, e até hoje, não foi até os meus 12 anos, é o mesmo que ele derramou para purificar os pecados daquele que tinha 50 anos. Eu acredito que essa foi a hora, esse foi o momento. Esse foi o momento. Josué capítulo 14, versículos 6 a 15. Josué capítulo 14, versículos 6 a 15. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Quenezeu, Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espiar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será sua herança perpétua para você e para os seus descendentes. Porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné. Pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins. E a terra teve descanso da guerra. Amém? Amado Deus e Pai, é precioso o teu nome santo, Senhor.
Como é bom estar na tua presença, meu Deus. Como é bom ouvir a tua voz. Como é bom estar reunido com os teus santos, Senhor, para celebrar o teu nome. Te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor falou no nosso coração, mas te pedimos, ó Deus, segundo a tua misericórdia e graça, continua a falar conosco nessa noite. Te agradecemos porque perdoaste os nossos pecados, nos dando graças. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vivemos um mundo, dias que, apesar de ouvirmos testemunhos, como já ouvimos hoje à noite, nós vemos dias como viveram os dias, como os dias em que viveu Josué, como os dias em que viveu Caleb. Dias que a incredulidade nos cerca, nos persegue. E o testemunho da irmã Cícera hoje à noite, de acordo com o testemunho de Caleb, talvez seja para nós nessa noite um incentivo, uma motivação, para nós continuarmos acreditando no Senhor, confiando no Senhor, para nós lutarmos contra a incredulidade. Nós vivemos essa incredulidade e vemos ela de maneira geral. A vida está cheia de pessimismo. A gente vai ouvir os noticiários, a gente vai ouvir que as tragédias estão acontecendo. É porque eu não tenho nem tempo, talvez você não tenha também, graças a Deus, se não tiver. Mas se você for assistir esses noticiários regionais, principalmente na hora do almoço, a gente perde a vontade de comer. De tanto crime, de tanto homicídio, de tanta tragédia. Porque eles vivem disso, né? O ibope deles é transmitir, é divulgar essas coisas. É o que atrai a atenção, talvez. Então nós vivemos isso. Vivemos num mundo em que a mídia está nos dando um relatório negativo. Se não é por causa da violência, por causa da maldade, é por causa da desonestidade, é por causa dos maus governos. Os jornais todos os dias trazem notícias para nos desanimar, se a gente for prestar atenção. Mas não somente essa incredulidade, digamos assim, generalizada ou no meio geral, mas nós temos uma incredulidade individual. Nós vivemos dias em que as pessoas, muita gente, perdeu os sonhos, perdeu a esperança. Gente que nem... A irmã Cícera conta uma história bonita de uma mãe, de sua mãe incentivando suas filhas a estudarem, né, a lutarem pela vida. Mas nós vemos tantos jovens aí desiludidos que desistem, desanimam de estudar, seguem outros caminhos, parece que eles não têm perspectiva, eles não têm visão alguma. Nós temos pessoas que matam, que tiram a sua própria vida até porque desacreditam que tem solução para elas. Gente que não tem mais esperança, que não luta pelo casamento, que não peleja, que não se esforça pela família, porque acredita, ou talvez não acredita, pensa que isso será em vão. O capítulo 13 e o 14 do livro de Josué, ele nos traz esse relato de Caleb chegando para Josué e dizendo para Josué algo que ele tem, a expectativa que ele tem, a esperança que ele tem. E você vai ver que Caleb é o que foi enviado com Josué para espiar a terra prometida antes do povo lá entrar. E quando ele já havia, Moisés já havia enviado 12 espias e esses trouxeram um relatório negativo, um relatório de incredulidade daquela terra. Voltaram e disseram, olha, a terra é boa realmente, a terra é excelente, mas lá tem homens, o povo de lá é gigante, e nós somos como gafanhotos. 12 voltaram dizendo isso, enquanto que Josué, Caleb, que lá foram, volta e diz o seguinte, não importa se eles são gigantes, não importa o tamanho deles,
Se o Senhor é conosco, nós entraremos nessa terra. O Senhor nos dará essa terra. Mas o certo, irmãos, é que o povo já havia caminhado 40 anos no deserto quando esses espias foram olhar a terra prometida. 40 anos no deserto, mais 5 anos para conquistar a terra. E aqui nós nos deparamos agora com um relato de alguém que, diante de tanta incredulidade, ele se mostra disposto a desafiá-la, a lutar contra essa incredulidade. Uma pessoa que o seu coração alimenta esperança, guarda esperança, ou certeza nas promessas que ele recebeu de Deus lá atrás. Enquanto que se ouviu de pessoas que diziam: é impossível a gente conquistar, é impossível a gente entrar nessa terra. Além de Josué e Caleb trazerem um relatório e motivação para o povo, esperança, para que o povo acreditasse que era possível entrar naquela terra, nós encontramos agora um relato como esse, que está no livro de Josué, no capítulo 14. Que aqui não é mais com Moisés, é Caleb falando com Josué. E Caleb chega para Josué para lembrá-lo, lembrar a ele que Deus fez promessas lá atrás, quando Moisés ainda era vivo. E ele disse: eu creio nessas promessas, eu confio nessa promessa, eu acredito que o Deus que falou comigo é fiel e ele vai cumprir. O coração de Caleb é um coração cheio de esperança. Ele entrou na mesma terra que entraram os 12 espias e que trouxeram um relatório de incredulidade. Mas ele traz de lá um relatório diferente. Se você observar o versículo 7 desse capítulo 16, ele diz: eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barneia para espiar a terra. E ele diz: eu lhe dei um relatório digno de confiança. Caleb está dizendo assim: olha, tinha gente incrédula, tinha gente que não acreditava mais, mas ele me enviou e eu trouxe um relatório digno de confiança. O que eu trouxe para Moisés foi que é possível, pode acreditar. Nós temos um Deus em que, depois de tantas coisas que nós já ouvimos, de tantos testemunhos que já contamos da nossa própria vida e ouvimos de outras pessoas, nós temos o bastante para dizer que podemos confiar, podemos acreditar. É digno de confiança o Deus a quem nós servimos. Caleb, ele não somente tem um coração esperançoso, ele não somente tem esperança, ele não somente traz um relatório digno de confiança, mas ele tem uma mente perseverante. No versículo 8 ele diz assim: mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se, de medo. Mas ele encerra esse versículo 8 dizendo assim: eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor meu Deus. Em outras palavras, ele está dizendo: eu confiei no meu Deus. Não importa o que disseram, não importa o que pensaram, não importa o que viram. O que importa é que eu creio no meu Deus e esse Deus é fiel. Eu tenho esse Deus sobre mim, na minha vida, e eu não abro mão disso por nada. Não importa o relatório que vão me trazer, o que importa é o que Ele falou para mim. O que importa é o que eu ouvi do Senhor. E o versículo 10 e 11, ele diz assim: pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. O que foi que o Senhor prometeu a ele? Ele disse no versículo 6 que o Senhor prometeu a ele a terra de Hebrom. O Senhor tinha prometido a ele aquele monte, aquela terra. E ele disse: o Senhor me manteve vivo até hoje. Isso
depois do relatório, 45 anos depois, quando ele entrou na Terra Prometida, ele tinha 40, agora ele está com 85 e ele está dizendo: o meu Deus me manteve vivo até hoje porque ele quer cumprir as promessas dele na minha vida. Você não está aqui por acaso hoje à noite, você está aqui porque Deus quis, talvez, despertar você para as promessas que ele já lhe fez. Para as promessas que ele tem para a sua vida. E eu posso dizer uma coisa para você. A irmã Cícera contou dentro desse seu testemunho. Eu acredito que você lembra. Que apanhou lá no seu trabalho de um agressor. O caminho que ela fazia, a gente só passando na entrada já é mal assombrado. Quando a gente vem na BR, só a entrada lá já é mal assombrada. Mas o caminho que ela fazia, ela encontrou corpos lá porque era lugar de desova. Nessa sua caminhada, nessa nossa caminhada, nós vamos passar. Vamos nos deparar com esses relatórios da nossa vida. São as informações que nós vamos recebendo, a nossa mente vai receber. Para a gente descrer, para a gente desanimar. Porém, Caleb tinha uma promessa. E ele disse: se o meu Deus me manteve vivo até hoje, é porque ele quer cumprir a sua promessa na minha vida. Ou seja, em outras palavras, Caleb é uma pessoa que mesmo diante do relatório de incredulidade, mesmo diante das más notícias, ele permanece sendo uma pessoa de ânimo, ele permanece alegre, ele permanece acreditando, o desânimo não toma conta dele. Ele acredita, Deus me fez promessas. E essas promessas, essa confiança que ele tinha no Senhor, foi o que fez, ou o que o fez permanecer de pé. O manteve com força para a combatividade que ele teve durante a sua vida. Não somente ele lutava, ou ele lutou contra essa incredulidade com esse coração esperançoso, com essa perseverança, animado por causa das promessas, o que mantinha ele alegre e firme eram as promessas. Mas mais do que isso, o versículo 12 diz assim: dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião, há 45 anos atrás, o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Ele começa o versículo 12 dizendo: dê-me, pois, aquela montanha, dê-me, pois, aquela terra. Ele não somente tinha esperança, ele não somente estava animado, mas ele tinha um propósito. Ele sabia o que ele queria. Ele sabia que Deus tinha prometido aquilo a ele, e ele diz: eu quero isso, porque é promessa de Deus para a minha vida. Agora imagine, como é que nós estamos aqui hoje à noite? Como é que está a nossa vida? Como é que está o seu coração? Como é que está a sua mente? Diante de tudo que você ouviu, diante de tanta notícia má, diante de tantos relatórios de incredulidade, diante de tantas informações desagradáveis, como é que está o seu coração? Hoje à noite você acordou para as promessas que Deus já lhe fez lá atrás. E você diz para tudo isso, para todas essas informações: não adianta, não vai me parar. Porque o Senhor, Ele me prometeu. E eu quero o que Ele me prometeu. Me dê a parte que é herança, que é promessa do Senhor para a minha vida. Ele tinha objetivos. Não importa. Foi 45 anos que Caleb passou e viveu alimentando a esperança de que o Senhor ia cumprir as promessas na sua vida. Ele se envolveu durante a sua vida em muitas campanhas, em muitas lutas, em muitas pelejas. Mas ele nunca esqueceu
daquilo que o Senhor havia prometido para ele. Ele continuava crendo na promessa do Senhor. Que a gente possa continuar tendo esperança no Senhor. Continuar acreditando nas suas promessas. Continuar esperando que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu para a nossa vida. Ele nos ensina tantas coisas preciosas. Nós podemos aprender com a história de Caleb, com o seu testemunho. E uma delas é que nós podemos aprender a viver com esperança, a viver com certeza. Em outras palavras, é assim: não desista. Não desista da luta, não desista por nada. Mesmo que os relatórios sejam tão difíceis, sejam tão tristes. Mesmo que aquilo que lhe apresentam, diga, olha, a vida é demais, é terrível viver aqui. Não há esperança, não há futuro para você. Mesmo assim, diga, eu acredito, eu confio no Senhor. Eu não vou me acovardar de maneira nenhuma. Caleb não se acovardou. A covardia e o medo só faz proporcionar na gente acomodação. A gente se acomoda e a gente não avança, a gente não caminha, a gente não faz nada. Não se acomode. Tenha coragem. Confie no Senhor. Foi por coragem que Josué e Caleb, quando saíram daquela terra tão difícil, disse: se o Senhor nos prometeu, se é o Senhor que vai conosco, nós entraremos lá. E foi ele agora com essa mesma coragem, com esse mesmo ânimo que diz para Josué: olha, eu tinha 40 anos quando o Senhor me prometeu. Eu tenho 85 agora, já fazem 45 anos. Mas deixa eu falar uma coisa para você, Josué. Pode me dar a terra. Me dê sem dó, me dê essa terra sem pena, porque eu continuo com o mesmo ânimo. Eu continuo com a mesma disposição que eu tinha há 45 anos. Ou seja, o meu Deus é o mesmo Deus, Ele não mudou. O seu Deus não mudou. O final dessa palavra, o final desse diálogo de Josué, de Caleb com Josué, encerra-se dizendo que Josué abençoa Caleb e lhe dá aquela terra. Eu posso sair daqui apenas como mais um empolgado, mais um motivado, mais um que vai dizer: que testemunho bonito, eu chorei com o testemunho da irmã Cícera. Eu posso sair daqui assim hoje à noite, mas eu posso sair daqui totalmente diferente. Eu posso sair daqui dizendo: desânimo, você não tem mais lugar na minha vida. Tristeza, o seu lugar não é na minha vida. O relatório de incredulidade vão trazer para mim de intrusos que são. Eu não estou convidando ninguém, nem estou esperando e nem quero. As más notícias, elas vão chegar porque elas são enxeridas. Mas eu creio e eu tenho a promessa do Senhor na minha vida. Se alguém quiser ouvir alguma coisa da minha boca, vai ouvir que Deus prometeu e Ele vai cumprir. Se alguém quer ouvir algo de mim, não vai ouvir algo de alguém incrédulo, vai ouvir algo de alguém que diz: não importa quantos anos fazem, a minha fé permanece a mesma, a minha confiança é a mesma, o meu ânimo permanece o mesmo. E aí você vai ver pastores que estão pastoreando igrejas há 40 anos, há 50 anos, e você pergunta a esses pastores assim: você já desanimou, você pensou em desistir? E você vai ouvir eles dizerem assim: todas as vezes que eu olho para o que Deus colocou na minha vida, para o que Deus já fez e para o que Deus tem a fazer na minha vida, eu não vejo que eu tenho 40 anos no ministério, eu vejo que parece que eu tenho hoje 20 anos de idade. Ou seja, Deus rejuvenesce, Deus renova as forças daqueles que confiam, daqueles que esperam nele. E nós sabemos que, como diz a palavra, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Será maior do que a da primeira. Já pensou? Josué com Caleb entrou naquela terra para trazer um relatório. Mas agora ele está entrando na terra para assinar o documento de posse daquela terra. Que Deus nos dê a graça
Que Deus nos dê entendimento, que Deus nos dê sabedoria, para nos manter firmes na esperança, nas promessas do Senhor, sabendo que nosso Deus é fiel. Ele cuida de nós. Ele cuida da nossa vida. Eu, ouvindo o testemunho da irmã Cícera, teve um concurso também de Pujuca, não foi? Nesse meio aí, não teve, não foi? Que foi aprovada, não foi eu, não? Eu lembro os irmãos conheceram aqui o presbítero Silvio, né? Silvio Moura, lembram dele? Silvio Moura começou a estudar já adulto, porque Silvio Moura, o pai de Renata, Silvio Moura começou a estudar já adulto. E as pessoas diziam, não dá nada não. Aquela história que você já ouviu por aí, que esposo de professora é preguiçoso. Já ouviu essa história, não é? Já ouviu muito isso, não é? Esposo de professora, ele casado com uma professora concursada. Eles diziam, ele não faz nada na vida, a vida dele é essa. E ele tentou consertar a bicicleta, ele tentou consertar relógio, e tudo que ele montava, mas não avançava. Mas ele estava sempre lutando para fazer alguma coisa. Até um dia que a esposa disse para ele, estuda, vai estudar, volta a estudar. E ele pensou, eu vou estudar. E ele começou a estudar lá em Primavera. E ele voltou a estudar, ele disse, eu vou terminar meus estudos. E quando ele começou a estudar, e começou, disseram, esse homem está doido. Olha, Silvio agora endoidou. Porque Silvio só via pela beira dos rios, com o livro na mão, estudando. Terminou a escola, eu quero fazer uma faculdade. Não tinha emprego, a esposa disse, eu assumo, eu ajudo. Ele terminou a faculdade. Não somente passou, hoje ele trabalha acho que em 3, ele trabalha em Primavera, Gamileira e Ribeirão, parece. E teve outros lugares que ele desistiu. E ele não somente passou nesses concursos, mas ele se tornou um concurseiro. Ia para um concurso e tinha aqueles que sempre se encontram e ele sempre ficava atrás. Tinha um moço lá que sempre saía na frente dele, ele disse, não pode, eu vou estudar. E quando ele estudou, quando foi no próximo concurso, eles se encontraram lá e ele passou à frente dele. Ele estudou e conseguiu. Deus é fiel. Que Deus continue abençoando a sua vida. Eu lembro que, com relação à história do concurso de Pujuca, a irmã Cícera estava aqui, segundo ela, um testemunho que ela falou rapidinho comigo, que estava num impasse com relação à decisão. E não sei, depois de um culto que terminou, na semana seguinte, ela disse assim, Deus falou comigo. O que eu pedi, o Senhor falou comigo. Ainda bem que Deus fala, né? Fala por sua palavra. Fala de forma audível. Amém? Ministério Louvor, para nós. Ministério Louvor vai estar adorando ao Senhor e nós vamos orar a Deus. Nós convidamos os irmãos que puderem ficar de pé para juntos louvarmos ao nosso Deus, engrandecer ao nosso Deus. E vamos nesse momento declarar ao Senhor, né? Que nós o amamos. Amém?
és meu Pai, que amigo és, vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Se voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos orar ao Senhor nosso Deus. Queremos agradecer ao Senhor por sua bondade conosco. Nós queremos lembrar você que não desista
Não desista da sua família, não desista do seu casamento, não desista do seu estudo, não desista do seu trabalho, não desista daquilo que você tem de Deus, aquilo que Deus prometeu para você. Não desista, acredite no Senhor. Essa caminhada vai ter momentos de choro e muito choro, vai ter momento de dor e muita dor, mas Ele cumpre suas promessas, Ele é fiel. Amém? Oremos ao Senhor. Amado Deus e Pai, bendito é o Teu nome, Senhor. Ó Deus, nós Te adoramos, nós bendizemos o Teu nome, ó Senhor, porque o Senhor cuidou da irmã Cícera, porque o Senhor trabalhou na sua casa, na sua família, na sua vida. O Senhor, Deus, a abençoou, ó Pai. E hoje, ó Deus, nós podemos aqui ouvir um testemunho tão glorioso, tão maravilhoso, que só enaltece, só glorifica o Teu santo nome, Senhor. Que o Senhor continue usando-a, que o Senhor continue abençoando-a, fazendo-a instrumento Teu, Senhor, para a Tua glória, no nome de Jesus. Que nós possamos, ó Deus, ver ainda mais frutos do testemunho da sua vida. E que, ó Deus, nós possamos colher, Senhor, podemos nos alimentar e nos edificar com aquilo que nós ouvimos aqui hoje à noite, Senhor. E que possamos, ó Deus, dizer, ó Deus, diante de tantas adversidades que se levantam, eu confio no Senhor, eu creio no Senhor. O Senhor me fez promessas, e não importa quanto tempo isso passa, quanto tempo se faz, o Senhor cumpre as suas promessas. Deus, nós Te louvamos, Senhor, crendo de que é o Senhor que trouxe alívio no momento da dor, nas horas difíceis, nas horas amargas. Foi o Senhor que consolou na hora do choro. Foi o Senhor, Deus, que levantou, Deus, quando parecia que não havia mais forças. Foi o Senhor que fez isso. E é por isso que é o Teu nome, Senhor, que é glorificado hoje à noite. Bendito, Senhor, é o Teu nome, porque alguém aqui se alimentou, alguém aqui nessa noite, Senhor, precisava ouvir essa palavra, precisava ouvir esse testemunho, ó Deus, e alguém foi edificado, Senhor. Nós cremos, ó Deus, que alguém está dizendo e dirá não, Senhor, para tudo aquilo que vier de negativo à sua vida, porque sabe que o Senhor é fiel. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Nós Te agradecemos, ó Deus, pela vida de todos que fizeram esse culto hoje à noite. Que o Senhor abençoe cada lar, cada família. Que o Senhor abençoe os casais, que o Senhor abençoe os filhos. Que o Senhor abençoe todas as áreas, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Eu e as irmãs estão pedindo para os irmãos sentarem um pouquinho.